E aí, meu povo, tudo beleza? Mais um vídeo aqui hoje. Hoje eu vou falar de um assunto bem tenso, que foi os áudios do Mamãe Falei que vazaram. Lastimável, né? Eu não vou botar os áudios aqui porque é muita escrotice e eu acho que vocês não merecem escutar tudo isso. Eu vou explicar pra vocês mais ou menos o que ele fala. Mas primeiro eu vou explicar o motivo do Mamãe Falei tá lá na Ucrânia. Ele fez uma vaquinha entre os seguidores, um apoia-se, para ajudar as pessoas lá na Ucrânia. E parece que deu mais de 200 mil reais. E ele foi lá entregar esse dinheiro. Depois disso tudo, os seguidores dele estão até cobrando uma espécie de comprovante desse pagamento, de como ele usou esse dinheiro para ajudar essa galera. E por que eles estão cobrando isso? Porque no áudio dele, ele fala de um tal de Tour de Blonde, alguma parada desse tipo, que um conhecido dele faz, e é basicamente turismo sexual. Esses caras vão para países conhecidos por ter mulheres loiras, por isso o blonde do nome, que é loira em inglês. Em lugares principalmente como a Europa Oriental, onde eles não são. Onde não é um povo exatamente rico, né? É um povo pobre. E tem muitas mulheres loiras, que é considerado padrão de beleza, né? E nesse áudio dele, ele fala das mulheres na Ucrânia. É isso mesmo, as mulheres que estão na Ucrânia nesse exato momento, durante a guerra, na lista de refugiados, na fila de refugiadas, desesperadas, com medo de morrer, com medo da família morrer, tentando ir embora do país, porque senão vai morrer, vai sofrer, vai se ferrar lá, e o cara tá olhando a fila e objetificando elas. É assim, super escroto. Tem uma parte do áudio que ele fala. Ele compara a fila das refugiadas com a fila da melhor balada de São Paulo e diz que não chega nem ao nível, algo assim. Tipo, só dele pensar nesse tipo de coisa, dentro dessa situação, é a coisa mais sem coração, vil, cruel que uma pessoa pode fazer. Ele fala das mulheres que deram em cima dele, que a recepcionista de algum lugar que ele foi, o hotel, sei lá, deu em cima dele, como se fosse um adolescente, uma criança, um moleque que tá aprendendo agora sobre o mundo dos relacionamentos e sobre essas coisas. E ele já tem 35 anos. Ele chama elas de Gold Digger, que é algo como caçadora de ouro. Cavadora de ouro, né, mas pra traduzir melhor. Ou seja, ele chamou elas de que elas são interesseiras. Só que você pensa, essas mulheres estão numa situação de total desespero. Ou você sai do país de alguma forma, ou você vai ser bombardeado. Você corre risco de coisas piores. A gente sabe das merdas que exércitos fazem durante guerras. E essas mulheres estão com medo das coisas que podem acontecer no caso de uma invasão de outro país. Tem centenas de filmes que falam sobre as barbaridades que acontecem com as pessoas em guerra, em principal as mulheres, crianças e qualquer grupo que esteja em uma situação de submissa, como capturado ou coisa do gênero. E o cara pega, vai para um país desses com o intuito de ajudar, diz ele, e fala desse jeito sobre as mulheres daquele país. Imagina se fosse no nosso país. Entramos em guerra. Todo mundo com medo de morrer. Todo mundo com medo por suas filhas,
suas esposas, suas mães, seus filhos, seus maridos, e vê um cara estrangeiro de qualquer outro país com o intuito de transar com as mulheres, aproveitando do estágio frágil em que elas se encontram. Assim, eu já acharia escroto esse tipo de áudio sem estar nessa situação. Porque só dele se sentir à vontade de falar umas groselhas desse tipo, no mundo onde a gente vive hoje em dia, não me cabe na cabeça um cara de 35 anos, deputado, pensar que é ok falar esse tipo de coisa sobre mulheres. Eu sei que muita gente já falou sobre esse assunto, mas eu acho que quanto mais a gente rechaçar esse tipo de pessoa, esse tipo de discurso, é melhor para a gente como sociedade, como seres humanos. E é isso. E também, sei lá, transar com uma mulher numa situação que ela tá desesperada por conta do que tá acontecendo no país delas, é praticamente um estupro. Porque eu acho que ela não tem, naquele momento, o psicológico aceitável pra decidir com quem transa, né? Eu não sei como um cara como ele consegue ter um cargo público, ter um monte de votos, ter um monte de seguidores em redes sociais. É uma coisa bizarra. Nós temos que parar de dar fama e atenção pra gente como ele. Esse tipo de coisa que ele falou no áudio já não cabe mais na nossa sociedade. E cabe a gente mostrar que isso não cabe mais. Não devemos mais falar desse jeito sobre as mulheres. E principalmente não devemos falar sobre mulheres em situação de guerra em países... eu acho que é uma parada tão difícil assim de entender. Como pode? Ele em uma parte do vídeo ainda fala: são fáceis pois são pobres. É foda porque... olha o mundo que a gente vive. Um mundo onde um cara fala uma coisa dessas em um grupo do WhatsApp. E ele nem tem medo de ser vazado. Ele é uma pessoa pública e não... a ponto de ele mandar um áudio desse num grupo, ele não tem medo nenhum. Ele confiava completamente nas pessoas desse grupo que elas não iam vazar esse áudio horrível dele. Pra mim, a pessoa que pensa esse tipo de coisa tinha que pelo menos ter a noção de não falar isso pra ninguém. E é muito pelo contrário, ele mandou um áudio pra um grupo de várias pessoas que traíram a confiança dele. E que confiança é essa, né? Que ele acha que as pessoas vão ouvir essas paradas totalmente doidas, totalmente psicopáticas e vão ficar de boa. Vão só escutar o que muita gente naquele grupo que ele mandou deve ter ficado. Que é bizarro, né? Ele também fez várias paradas esquisitas na Ucrânia. Ele postou uma foto com um monte de garrafa falando que tava fazendo coquetel molotov pra atacar nos russos. E depois descobriram que na verdade era um pub. Tipo, ele... sei lá o que ele quer. Eu nem sei o que falar desse cara, gente. Eu vou parar por aqui. Se gostaram, deem like. Eu lanço o vídeo todos os dias, nesse mesmo horário. E é isso. Obrigado.